mais um episódio do Voz da Mulher de hoje. E hoje promete ser aquele episódio muito emocionante que a gente está recebendo aqui. Ela que é uma referência em Juiz de Fora, Norma Souza Gomes. É um prazer te receber e te conhecer pessoalmente. Já tenho contato tanto com seu filho, com o Diogo, que eu tenho programa com ele toda semana. Agora é um prazer te receber aqui na Lô. Muito obrigada pelo convite, pelo ter aceitado o nosso convite. Que isso, eu estou honrada com o convite, fiquei muito feliz. Claro, né, que penso duas vezes, né, antes de aceitar, porque sou bem reservada para essa coisa de aparecer. Eu deixo para o Diogo e o Vitor, que desenvolvem super bem qualquer missão, né? Mas eles têm um dom da mãe. Não, Norma, mas me feliz. Conta, obrigada. Me conta, quem é a Norma? Você pode começar contando um pouco da sua história, porque eu sei, por conta de acompanhar o Diogo, mas muitas pessoas não sabem que você ficou viúva muito nova. Quem que é a Norma? Como começou? Qual a história da Norma Souza Gomes? Pô, é mais simples do que você pensa. Eu sou uma menina criada em cidade interior, eu sou de Carangola, né? Nasci, fui criada lá, e lá vivi até os 22 anos. Né? Dos 15 aos 22 eu trabalhei no comércio em Carangola, em loja de roupa feminina, onde eu aprendi muito, né? de venda, de fazer negócios. Meu patrão foi uma pessoa bem marcante, né? Na minha vida, na minha juventude. E trabalhei até os 22 anos, quando eu me casei e vim para Juiz de Fora. Né? Aí eu mudei totalmente de vida, né? De lugar. E aqui em Juiz de Fora, eu vim casada para ser a dona do lar, né? Porque eram outros tempos, Roberto era extremamente ciumento e a condição, né, assim, não queria que eu trabalhasse fora, que eu cuidasse da casa, né, e futuramente dos filhos que eu viria a ter. E assim eu aceitei, porque como eu trabalhava desde menina, falei, agora eu vou ter uma vidinha gostosa de dona de casa, sem desmerecer, porque na verdade, eu adoro ser dona de casa, adoro cuidar da casa, adoro cozinhar, eu adoro toda essa coisa, né, de envolvimento familiar. Então, assim, sem demérito nenhum. E assim eu vivi alguns anos, né, até a vida pregar a peça, né, do Roberto adoecer, e ficou 2 anos tratando, né, de uma doença no fígado, numa fila de transplante, e daí é outro ciclo da minha vida. A imobiliária já existia? Já existia, a imobiliária faz 45 anos agora, né? Então já existia. O Roberto fundou essa imobiliária há muito tempo, né? E vivia exclusivamente para a imobiliária. Né? Aí você teve que assumir imobiliária logo depois dessa perda. Aí a história é assim, foram 2 anos de tratamento, a imobiliária meio que julgada, né, as traças assim, nas mãos de funcionários, e a gente indo e vindo todo mês para São Paulo, fazer exame, é uma luta assim, que quem já passou por fila de transplante sabe como que é esse processo. Então foram 2 anos muito difíceis, muito difíceis. E com o falecimento dele, o que aconteceu? Eu fui para a imobiliária com o propósito de tomar pé da situação, porque como eu não fazia parte da imobiliária, mal ia lá, né? Eram outros tempos e eu não ia na imobiliária frequentemente. Então eu fui para tomar pé da situação com o objetivo muito claro de fechar a imobiliária. É mesmo? Eu não tinha a menor pretensão de falar assim, não, eu vou agora assumir a imobiliária. Poucas pessoas sabem disso. Nossa. Eu fui realmente para ver o que estava acontecendo, porque como ele não passava pela cabeça dele não dar certo o transplante de fígado e vir a falecer. Ele nem pensava nisso. Então ele não me colocou a par de coisas que poderiam ter facilitado muito a minha vida se eu soubesse, né? Então, eu fui para tomar conhecimento do que estava acontecendo, como que eu ia proceder, que medidas eu ia tomar, completamente perdida. Leiga de tudo. Leiga de tudo.
E os meninos Sabe? tinham quantos anos? O Diogo tinha 12 anos Gente, e o Vitor tinha 7. viúva, É. com 2 filhos pequenos e uma empresa, a É. Deus dará. Que eu não sabia nem o que eu ia encontrar, né? Aí que vieram em doses homeopáticas, cada dia um problema para resolver e muitas dívidas que foram adquiridas durante esse período de tratamento dele, né? Idas e vindas para São Paulo e dinheiro vai embora mesmo, né? Facilmente, Ainda mais quando é saúde, né? quando você está num processo difícil como esse, né? E não tinha uma pessoa gerindo a imobiliária como ele fazia. Então, encontrei um caos realmente, sabe? E aos poucos eu fui tomando conhecimento de que o problema era muito maior do que eu pensava. E eu fui tentando, cada dia, né, uma lição, vendo o que eu ia resolver, o que eu ia fazer. E o dia D, que fala assim, como é que você decidiu que ia virar? O start. Virou a chavinha. O dia que virou a chave foi numa sexta-feira de carnaval, eu sozinha na imobiliária ainda. Hoje, inclusive, sexta-feira de carnaval. Exatamente, E eu na imobiliária sozinha, quando era na rua São João, né, 212, que a imobiliária foi fundada, e tinha um vidro da vitrine, e que alguém bateu nesse vidro e perguntou, senhora, está fechando? E imediatamente, não, claro que não, pode entrar, fica à vontade. E esse cliente, ele estava procurando um determinado imóvel em lugar específico, com as características que ele descreveu. E ali eu falei assim, olha, eu vou encontrar esse imóvel para o senhor. Segunda-feira eu dou uma notícia, que agora nós estamos em carnaval, né? Vai entrar o carnaval. E assim que passar o carnaval, eu vou ligar para dar uma notícia boa, que eu tenho certeza que eu vou encontrar esse imóvel. Quer dizer, eu nem sabia o que significava ser corretora de imóveis. Foi no susto. Foi no susto. E na cara e na coragem, né? E aí, menina, eu falo assim, eu sou muito iluminada, sabe? Eu acho que o cara lá de cima falou assim, deixa eu dar uma mãozinha para ela. Aí veio na minha memória uma situação muito particular. Roberto tinha um amigo que ele vendeu para ele um imóvel exatamente com a descrição que o cliente tinha me pedido. Só não era no lugar que ele queria. Mas, né, como eu acredito até em Papai Noel, né? Então, eu liguei para ele depois do carnaval, falei, olha, encontrei o imóvel do senhor. Levei ele para ver o imóvel, lembro como se fosse hoje, ele falou assim, dona Norma, mas não é perto da CEMIG, como ele havia me pedido, porque ele ia trabalhar na CEMIG e queria morar e trabalhar a pé. Eu falei, mas vamos lá, só para o senhor ver o imóvel, porque o senhor é meu primeiro cliente. Ai. Aí ele foi, entrou no imóvel, tudo que ele me pediu estava dentro daquele imóvel. Olha, que isso? E assim eu comecei minha carreira de corretora de imóveis, porque quando eu fiz essa venda, e claro que aí eu vendi um imóvel para o dono do apartamento também, que foi uma venda, né, uma dupla venda, né, naquele momento. Quando eu vi aquele dinheiro na minha mão, eu falei assim, vou dar certo nesse negócio. Vou fechar a imobiliária, mas não, agora vou tocar essa empresa. E assim foi. Deste jeito que eu estou te contando, entendeu? Gente. E fazem 30 anos que ele mora no apartamento e que eu estou aqui. À frente da Continuo apaixonada pela venda, pelas relações humanas, afetivas que eu conquistei nesses 30 anos que eu estou à frente da empresa, sabe? Voltando no tempo, Norma, antes de você assumir esse papel de estar à frente da Souza Gomes, quais os principais desafios assim você encontrou? Além das dívidas, filho pequeno, viúva, como a gente já tinha falado. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que você pensou na hora? Pensou em desistir? Da imobiliária?
da imobiliária nesse dia que eu tomei a decisão de que eu ia reabrir a imobiliária. Estava muito convicta do que eu queria, porque eu vi uma possibilidade de ganho que me permitiria pagar todas as contas que estavam pendentes, né? E de reerguer o nome da imobiliária, né? Que o Roberto era apaixonado pela empresa que ele fundou. Então, aquilo me deu muito gás. Aí, é claro que eu tive um suporte que foi assim vital para as minhas decisões. Eu tenho uma família que nós somos muito unidos. Na época, muito unidos, os amigos, os meus irmãos. E na época, todos se mobilizaram para que eu só cuidasse da imobiliária. Aí os meninos meio que perderam pai e mãe, sabe? Porque eu saía para trabalhar, a minha mãe mudou para minha casa, foi tomar conta dos netos, meus irmãos ajudavam no que fosse necessário, e eu só trabalhava. Em algum momento você se sentiu culpada? Não, nunca me senti culpada. Os filhos? Não, porque eles estavam muito bem protegidos, né? Vó é tão bom Estraga, quanto mãe, né? Então, e com os tios, com, né, a minha mãe carinhosa demais. Então, eu não sentia culpa, não senti, não. E isso me fez... Hoje, então, você me falar assim, você fazer essa pergunta hoje, eu tenho certeza, não senti. Porque hoje eu vejo o quanto os dois têm orgulho da empresa, né, de estar à frente de uma empresa tão querida, premiada, renomada. Então, assim, que bom que eu não tive dúvida, sabe? Porque quando eu assumi que eu fiz essa venda, eu estava determinada para eu vou levantar essa empresa, sabe? Aí, e demorou quanto tempo para botar a casa em ordem? 10 anos. Dos 30, 10 anos eu paguei conta. E durante esses 10 anos teve... Ai, gente, para que eu fui meter nisso? Não. Não? Momento nenhum eu pensei em desistir. Claro que eu tinha momentos de fraquejar, de chorar em casa, escondido. Claro, porque o mundo da corretagem, o mundo imobiliário, ele não é só glamour, como os outros pensam, né? Tem momentos muito difíceis, né? É muito trabalho, você tem que estar sempre focada, estudando, atualizando, né? E principalmente gostar de gente. Isso facilitou muito a minha vida, escutar, prestar atenção, sabe, dar valor àquela história que o cliente está contando, que ele está ali contando, né, os sonhos dele para realizar a grande maioria, né? Estou falando do comprador da casa própria, que é uma história totalmente diferente do investidor, né? Porque ele tem sonhos. Acho que todas as pessoas no mundo, acho que tem o sonho de ter a casa própria, né? Então eu focava muito nisso, porque eu ainda não tinha uma bagagem para estar envolvida com grandes negócios, né? E só fazendo venda para investidores. Eu estava muito focada na pessoa, sabe? E, na verdade, eu sou assim até hoje, sabe? Eu ia te perguntar isso. Quem é a Norma hoje? Porque a gente está falando da Norma menina que teve que assumir uma empresa, mãe de 2 filhos. E a Norma hoje? Quem é a Norma hoje? Não é muito diferente, não, sabe? Do que foi no início de 30 anos atrás. Eu continuo muito focada em gente, né, nos afetos, nas relações que eu conquistei nesses 30 anos. Eu fiz grandes amigos mesmo, né? Tenho os clientes que a gente convive muito bem, mas eu fiz grandes amigos nessa profissão. Histórias lindas, assim, que eu coleciono, sabe? Momentos de emoção numa mesa de contrato, que são muitos, né? De você ficar envolvida mesmo com aquilo ali, vendas que eu consegui fazer, pensando exclusivamente na realização daquele cliente, coisas difíceis e que nem o cliente tinha consciência que conseguiria fazer, sabe? Aquela conquista, de ter aquela conquista.
Então, assim, eu sou muito ligada no emocional, sabe? É, tô vendo seu olhinho. É, Norma, muito. você falou sobre essa questão da imobiliária ir além do glamour. Hoje, a imobiliária, a Souza Gomes, realiza o sonho de muitas pessoas, que é o que você disse. Todo mundo sonha em ter a casa própria. Uhum. Todo mundo sonha em conquistar algo. Desde investidor a primeira casa própria. É algo que, assim, que a gente se entrega, a gente tenta realizar. Como é a sensação de estar nesse papel de ser a fada madrinha da galera? Da fada madrinha da pessoa que quer conquistar a casa própria. Porque hoje você é uma fada madrinha. Isso não tem preço, tá? Isso tem uma não história tem preço. marcante? Sem ser o primeiro cliente? Tem uma história assim que você tem um afeto, fala assim, nossa, esse dia eu me emocionei? Muitas. Muitas. Corre o risco de eu precisar de lenço aqui. Ah, pode ficar à vontade, a gente pega pra você. Pode contar uma? Posso. Vou te contar uma que até assim, começou lá atrás, mas que foi concluída agora recente, que é uma cliente que ia embora de Juiz de Fora e eu vendi a casa dela. Isso bem lá no início da minha carreira, né? Eu vendi essa casa e ao lado da casa ela tinha uma escolinha que ela tinha fundado e ela estava com muita pena de fechar a escolinha e me incumbiu, né, da gente encontrar uma pessoa que assumisse a escolinha. E aí encontramos uma das pessoas que trabalhava, inclusive, na escolinha com ela, que assumiu a escola de crianças, né? E foi minha inquilina durante muitos anos, né? Aí, há um ano atrás, ela decidiu também vender esta escolinha, porque ela falou, eu não vou voltar mesmo para Juiz de Fora e tal, eu quero realmente encerrar os meus negócios em Juiz de Fora, os imóveis, vamos colocar a escolinha à venda. E, claro que a primeira pessoa que eu tive que comunicar é a inquilina, né? Falei assim, olha, ela vai colocar à venda, você tem interesse? Aí ela falou, claro que eu tenho interesse, eu vou fazer tudo que eu puder. E foi um processo longo, assim, entre ela buscar a possibilidade de compra, ela tentar fazer um negócio, o pai ajudar. Foi uma história bem assim, conduzida com muita calma, muito carinho, mas eu envolvida com aquilo que eu ficava 24 horas pensando numa solução, sabe? E assim, tem muitos detalhes da história que, claro, não cabe nem eu contar aqui agora. Mas o que foi a grande realização? Porque eu cuido da venda, mas eu não administro a parte de locação. Então, na verdade, eu nem sabia quanto ela pagava de aluguel. E um dia cheguei na imobiliária e perguntei para a minha gerente qual era o valor daquele aluguel que ela pagava, né? Quando ela me falou que ela pagava X reais, X, aí eu fiz uma conta imediatamente, mas ela paga esse aluguel? Então tantas parcelas desse X, dá para ela comprar essa escolinha. Meu Deus. Aí propus isso para a proprietária, antes de falar com ela. A proprietária, muito amorosa com aquele projeto que ela fundou, ela achou ótima a ideia, concordou, e aí eu fui dar a notícia para ela, sabe? Para a inquilina. Olha, foi um dos momentos mais marcantes dos meus 30 anos, porque chorava eu, ela, o marido dela, e ela realizou realmente um sonho. Hoje ela é a proprietária da escolinha, com a sugestão que eu dei de tantas parcelas daquele aluguel, sabe? E assim, foi um negócio muito envolvido por afeto, por amor, né? Claro que tinha uma paixão da ex-proprietária de não ver a escolinha terminar, que contribuiu muito, né? Com a boa vontade dela de ficar disponível para essas ideias que eu estava dando. Então, assim, casos como esse me fazem ter certeza, todas as vezes que isso acontece, de eu falar para mim mesma, que bom que eu tive coragem de continuar, sabe? Porque eu envolvo a vida de outras pessoas, né? E isso dá um prazer, dá uma
uma vitória, né? Uma coisa muito gostosa. E você... você quer um lenço? Não, ainda estou segurando. Pode ficar à vontade. Norma, como foi conquistar esse reconhecimento da Souza Gomes? Hoje, quando a gente fala de imobiliária em Juiz de Fora, é impossível não lembrar que a número 1 é a Souza Gomes. A Souza Gomes é uma imobiliária reconhecida. Ela tem programas aqui no Grupo Libertempo, nas 2 rádios. Ela realiza palestras. Os meninos, o Diogo e o Vitor, são mentores. Você também faz mentoria. Como foi essa construção da Souza Gomes até chegar hoje na Souza Gomes premiada? Recebeu o prêmio essa semana, né? Como que foi? Qual que foi o caminho a ser percorrido? O caminho foi longo, né? Continua, né? Continua o caminho. Por quê? Foram muitos problemas, muitos momentos difíceis que eu e o Diogo passamos juntos, que o Diogo foi primeiro para a imobiliária, né? Com quantos anos ele te ajudou? Não, o Diogo, logo que eu assumi a imobiliária, com 12, 13 anos, né? Ele foi junto? Foi junto não. Eu falei, Diogo, depois da escola você podia todo dia ir para a imobiliária, me ajudar. Para fazer o quê, mãe? O que for preciso. Na época ainda não tinha o digital, né? Ainda existia mandar contrato por correio, existia fax, tudo isso. Falei, você vai para me ajudar no que for preciso. Tudo que for necessário, inclusive fazer café, lavar banheiro, porque eu saí de onde era a imobiliária, na Rua São João, que foi assim, voltando um pouquinho ao assunto, foi a minha grande sacada, reduzir custos. Tinha muitos funcionários na época? Tinha muitos, mas muitos também abandonaram o barco, poucos ficaram comigo, sabe? É aí que a gente sabe, né? Poucos ficaram. E eu acho assim, o lado dona de casa foi muito bom para eu entender a administração caseira que eu fazia e que eu precisava aplicar lá. Então, redução de custos. Então, eu fui bem assim, iluminada para tomar a decisão de sair daquela loja na Rua São João que eu pagava um aluguel na época de R$ 1.500 para um lugar mais barato, onde eu fui procurar e fui para uma sala no 2º piso, na Rua Alfred, na parte baixa da Alfred. Fui para essa sala e reduzi custo de aluguel, de IPTU, né? E lá é que o Diogo começou. Aí ele ia todos os dias depois do colégio. Ele bateu muito contrato numa Olivetti, tá? Não sei nem o que é Olivetti. É uma máquina de escrever antiga, sabe? Então, assim, ele fazia de tudo. Aprendeu a fazer contrato, atender telefone, fazer café, porque a gente não tinha, né, uma equipe que pudesse cada um fazer igual hoje, né? Cada um tem o seu setor hoje. Então, ali o Diogo aprendeu muito. Ficamos um bom tempo ali na Rua Alfred, né? As coisas foram melhorando. E aí, você me pergunta como que foi o processo. O Diogo, né? Claro, com maior amor para levantar realmente a empresa, né? Ele foi estudando, aprendendo. Ele fazia administração de empresa à noite. Chegava à noite, tirava dúvidas com os professores, aplicava no dia seguinte, se desse certo, ótimo, se desse errado, ele voltava no professor. Então, foi um aprendizado longo, mas com muita determinação, sabe? O Vitor veio bem depois, que o Vitor fez direito, né? E morou fora um tempo também, trabalhando, estudando. E quando ele voltou para Juiz de Fora, a gente convidou o Vitor para dar uma mãozinha, né? Até ele fazer concurso, igual ele pretendia fazer, né? Para delegado, para qualquer outra ramo do direito, né? E nisso, é inevitável que a gente foi tendo um amor a cada conquista, a gente se grudava mais, sabe? Então, a gente foi vendo que a nossa vida estava ali. E que o Roberto devia estar lá de cima, assim, muito orgulhoso, né, do que a gente estava fazendo, né? E aí, claro, o Diogo começou a frequentar cursos fora, ia muito em palestra, congressos fora daqui, principalmente São Paulo, né?
e penetrou de corpo e alma no mundo imobiliário, sabe? Com todas as novidades que vieram aparecendo no decorrer desses anos todos, né? E a gente sempre muito junto. Ser uma empresa familiar do jeito que é, essa união de vocês facilita o processo do reconhecimento, de levantar a Souza Gomes, como foi o que aconteceu, como manter a Souza Gomes onde está hoje? Facilitou muito porque o elo que nos unia e une até hoje é muito forte. Mas deve ter dado treta também, né? Claro, claro que sim, tinham. Até o momento em que nós contratamos uma pessoa que foi fundamental na nossa vida, sabe? Ela trabalhava com empresas familiares, né? E eu tenho muita gratidão por ela, Rosângela Tavares, porque ela que nos ensinou a mudar o foco familiar para empresarial. Por exemplo, Diogo não me chama de mãe. Lá? Ou hora nenhuma? Hora nenhuma. É norma? Norma. Isso não te dói um pouquinho, não? Não, porque a gente sabe separar as coisas. Na empresa eu sou a Norma. Entendeu? Uhum. Saiu dali, fechou a porta, eu sou a mãe. Mas ela ensinou isso pra gente, sabe? O profissionalismo. Não tem esse negócio de meu filho, minha mãe. Não, Diogo e a Norma. Na época nem o Vitor estava lá ainda, sabe? E outra coisa foi mudar completamente o modo de vestir. O Diogo, muitos anos, trabalhou de terno e gravata, porque ele era muito novo. Ele precisava passar uma imagem, né, de credibilidade, de direção. Então, ele trabalhou muito tempo de terno e gravata, sabe? E o nosso tratamento lá dentro sempre foi... Tanto que, assim, os anos se passaram, você sabe que tem muita gente que, claro, não são as pessoas que convivem constantemente conosco, mas tem muita gente que não sabe que você é a mãe e filho. Porque lá na imobiliária que ele me curioso. chama de Norma e ele de Diogo, entendeu? Então tem gente que não sabe, não, pessoas que vêm, né, uma vez ou outra, a gente às vezes de fora e tal. Então a gente foi aprendendo a ser profissional, sabe? Esse processo faz muita diferença. Faz muita diferença, sabe? Então a gente foi profissionalizando, né, e acompanhando, né, toda a evolução que era possível naquele momento, porque era tudo muito difícil financeiramente, né? Mas olha, tem uma coisa que é fundamental quando você quer, nem Jesus Cristo tira do seu caminho se você tiver fé, determinação e coragem. Eu, assim, acho que uma palavra assim, que me define, pelo menos a mim, me define. Coragem. É coragem. Coragem. E você, como mulher à frente de uma empresa, com 2 filhos, e geralmente esse ramo de imobiliária, do mundo imobiliário, é predominantemente de homens. Você, como mulher, você sentiu algum preconceito, alguma dificuldade por estar à frente de uma empresa? Olha, logo no início, eu acho que uma grande sacada minha, assim, porque eu tinha 35 anos, né? Quando eu fiquei viúva. Então, eu acho que eu fui muito feliz, assim, eu falo que é o cara lá de cima que iluminou. Eu, por exemplo, no dia seguinte, né, que eu fui para a imobiliária, eu mudei todo o meu guarda-roupa. Eu tinha que ter cara de dona de imobiliária. Entendeu? Então, foi uma sacada muito, assim, intuitiva. Então, você foi sozinha? Isso Sozinha. Aquilo foi intuição. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, né? Eu tenho muita fé, eu sou religiosa, sabe? E eu todo dia pedi a Deus que me iluminasse, porque eu tinha uma missão ali. Entendeu? Então, assim, eu tive essa sacada que foi bacana de mudar o meu jeito, assim, não que eu andasse, né, igual uma menina, mas você estava vindo formal. De um cenário diferente. Eu precisava estar formal, entendeu?
Então, mudei totalmente. Eu sempre fui uma pessoa bem assim, tranquila, sempre tive uma postura muito. Como é que eu vou te falar? Que palavra que eu vou falar? Muito sóbria. Sóbria, sabe? Neutra. Neutra. Então, eu não tive. Essa pergunta muitas pessoas já me fizeram ao longo desses anos todos. Eu não tive nenhum problema de assédio, de cantada, sabe? Esse tipo de coisa. E as assim. negociações? Tipo assim, você já sentiu, passou por algum momento que por você ser mulher, eles queriam meio que te engambelar, de passar a perna, como se você não estivesse entendendo o que você estava fazendo? Não, eu não tenho nenhuma recordação desse assunto. Que eu acho que realmente eu fui tão iluminada, com tanta coragem, sabe, de assumir as coisas, os problemas e todas as conversas. Eu não tive problema com isso, não tive. Que bom. Não tive, não. E se tivesse também enfrentado da mesma forma? Da mesma forma, como uma única vez que eu posso citar esse exemplo, claro. Uma vez me pediram um laudo, uma avaliação, e eu fiz a avaliação, e a pessoa foi buscar e me perguntou o valor. Quando eu disse o valor, falou assim, mas a senhora vai cobrar isso tudo por esse papel? Eu, delicadamente, puxei o papel, rasguei o meu nome. Esse papel é de graça, eu não cobro nada, eu só cobro para assinar meu nome. Nossa! E a pessoa? Pediu 1000 desculpas, né? Falou, não, eu vou pagar. E tá falando, agora você não vai pagar mais porque eu já rasguei o nome e eu não vou fazer de novo. Como separar a norma da Souza Gomes? Porque a sua imagem é muito atrelada à imobiliária. Existe essa separação ou não? Não. A norma é sempre a norma Souza Gomes, da Souza Gomes. Só para as pessoas muito íntimas da família, os amigos que frequentam a minha casa, que sabem o quanto eu sou simples, super simples, o quanto eu gosto de estar descalço no gramado lá da minha casa de campo, o quanto eu gosto de cozinhar, né? Adoro cozinhar. Cozinho bem legal, tá? Pode mandar um quitute pra mim, tá? De vez em quando. Tá, aceito. Pode mandar pelo Diogo. Encontra o Diogo toda terça. Eu sou muito mais simples do que a imagem da Norma Souza Gomes passa. Muito mais. Uhum. Norma, hoje você citou essa situação, seria também uma pergunta minha, que hoje a Souza Gomes ela recebe muita gente de fora. Vocês dão mentorias, tanto os meninos quanto você. Qual é a sensação de ser uma experiência, de contar a história de vocês e ser um exemplo de coragem, de enfrentamento, de não desistir? Como que você carrega isso no seu peito? Ô, menina, você sabe que tem hora que nem eu acredito. É mesmo? Juro. Eu tô encantada com essa história. Mas assim, é tão natural para mim, porque tudo foi muito colocado. difícil. Foi muita luta, foram muitas noites de choro, sabe? Não foi nada fácil. Nada foi fácil. Então, todos os dias eu me pego agradecendo. Eu entro na imobiliária, muitas vezes eu olho em volta, assim, daquele cenário que lá é muito bonito, né? E falo, gente, obrigada, meu Deus. Eu sou muito grata a todas as conquistas que nós tivemos nesses 30 anos que eu estou, né, eu e os meninos na imobiliária, muito grata a isso, sabe? De tudo, assim. Eu não tenho nenhum motivo para lamentar, para arrepender, nada. Eu acho que eu sou muito privilegiada, sabe? Por ter os filhos, são maravilhosos. Os meninos são super, né? Assim, trabalhadores, competentes, mas são seres humanos extraordinários, que me dão um orgulho danado. Todos dois. De humildade, de bondade, de mão aberta, de dar a mão para um amigo. Eu acredito muito que todos os méritos, todas as conquistas, todos os presentes que a gente recebe da vida é merecimento.
Eu também. falo que é uma palavra que acredito piamente que você colhe tudo que planta. Então, acho que o que a gente tem colhido A foi gente plantou. foi de um plantio e o plantio e a manutenção daquilo, que eu falo que você planta, mas você tem que regar, né? E muita gente... Senão não floresce. E muitas vezes a gente vê só a plantação lá, a árvore dando fruto, mas não sabe como que foi preparar o terreno, colocar a semente, né? Você sabe que a gente escuta de vez em quando uma frase assim, vira e mexe aparece alguém que fala assim, gente, mas que bacana, pô, mas de repente vocês começaram a brilhar, só dá Souza Gomes. Aí eu olho às vezes pro Diogo, ele para mim, de repente. Deus tá vendo. Só 30 anos assim de luta, né? De momentos difíceis. Foi muito, muito fácil mesmo. Esse é o dia a dia. Hoje a gente estava conversando antes de começar a gravação que você está ativa. Eu confesso agora publicamente que eu não sabia que você atua na Souza Gomes, né? Qual que é a sua função lá hoje, além de ser a matriarca? Não, eu já passei essa função de administrativa para o Diogo, né? O Vitor cuida de toda a parte jurídica, contrato. Os pepinos é do Vitor, tá? Uhum. Os pepinos tudo é do Vitor. Bom saber, hein, Diogo? Fica com a parte boa. Mas eu cuido exclusivamente da parte de venda. Venda que eu falo é fazer avaliações, acompanho o corretor em atendimento sempre que me pedem. Me pediu para ir atender junto, eu vou, faço avaliações com eles, faço alguns laudos judiciais quando me são solicitados, sabe? Mas eu gosto desse contato dia a dia do cliente. Eu não tenho plantão e nada é passado para mim na imobiliária do plantão para mim. Isso é um rigor absoluto na imobiliária. Qualquer anúncio, telefonema, ligação, plantão, é tudo para a equipe de venda. Eu tenho muitas indicações de clientes que ficaram satisfeitos com o meu trabalho, tenho indicações de amigos, né? E eu, claro, ofereço, faço visita, ligo para um, para outro, mas assim, eu gosto desse contato com o cliente, sabe? Se eu quiser conhecer uma casa e eu quero que você me atenda, eu posso pedir? Você vai ligar para mim e eu vou te atender. Entendi. Porque a não ser que você ligue para a imobiliária e fala, quero falar com a Norma, que eu quero ver o imóvel com ela. Entendeu? Entendi. Mas quando cai... Muito. É porque quando cai ligou um cliente, caiu no plantão, ele é encaminhado para o corretor que está de plantão. Entendi. Entendeu? Eu não atendo o plantão. Eu não tenho, vamos dizer assim, esse benefício, ligação, vou passar para a Norma. Não existe isso lá. Tanto que eu atendo os clientes mesmo que são indicados para mim. Entendi. Entendeu? E nesses anos todos, né, que eu fiz muitas vendas, eu tenho clientes que retornam, porque comprou uma casa há 30 anos atrás, agora quer vender, passar para um apartamento. Que bom, ele lembra de mim. E quer ser atendido por você. Quer ser atendido, né? Por quê? Eu acho que é muita característica de dar esse colo, né? De dar atenção. De olhar no olho. De olhar no olho. E assim, eu adoro o que eu faço. Eu já saí muitas vezes da granja, sábado e domingo, para vir aqui atender um cliente. Muitas vezes vai com eu gosto, fiz isso. Né? Nossa, sem problema nenhum. Sem problema. Porque a venda, as pessoas têm uma ideia da venda. Vendeu e recebeu o dinheiro. Acabou. Não é isso. Até você concluir um negócio, muitas vezes, você nem está vendendo aquilo que ele veio buscar. Porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. E aí é que entra esse lado afetivo, o lado da escuta. Sensibilidade. A sensibilidade de você captar, quem sabe te agrada isso aqui. E muitas vezes, eu vendo muitas vezes uma coisa que, um imóvel que o cliente nem foi procurar. Por prestar atenção. A escuta é uma das coisas muito importantes na venda. Muito não mais só na do venda. que falar. Nas relações todas, exatamente. Escutar é difícil, tá? É uma arte.
Norma, eu gostaria que você agora deixasse um recado, sua história, assim, a gente ficaria aqui horas e horas ouvindo, que é muito bom te ouvir. Muito bom mesmo, é um prazer, ainda mais, assim, eu tô com 34 anos, vou fazer aniversário, né? Mas assim, tô começando ainda a minha vida profissional, eu encontro com você, a gente conversa. É assim, é uma honra, do fundo do meu coração. Eu tô, assim, muito emocionada, tô muito orgulhosa de você ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que você deixasse aí um recado, uma mensagem para outras tantas mulheres que talvez estejam passando pela mesma situação, um desafio, talvez teve perdas na família, está com dificuldade de enfrentar. Eu queria que você deixasse um recado para essa mulher. Essa mulher que está passando aperto, que está no fundo do poço, que como não eu já sabe estive. como sair. Olha, primeiro, assim, tenha coragem. Eu acho que é a palavra, assim, que... se me perguntar o que me define, eu falo coragem. Eu tive muita fé que ia dar certo, porque eu tinha essa coragem. E trabalho, né? Você tem que ter coragem, mas pôr a mão na massa. Não é coragem de ficar esperando. Nada cai de colo no colo, não, né? Não, é coragem, mas põe a mão na massa, acredita em você e tenha um suporte emocional, assim, porque eu, como sou uma pessoa religiosa no sentido de fé, eu tenho uma crença, eu acredito piamente em Deus, numa força superior. Então, assim, tenha esse lado espiritual muito ativo, sabe? Eu acho isso muito importante. Claro, você tem que saber o que você quer, né? Determinação. Né? Foco, né? É um foco. Eu tinha certeza, por exemplo, que meus filhos não iam passar fome. Isso eu tinha certeza absoluta. Mesmo antes de pisar na imobiliária, né? Após a missa de 7º dia, foi que eu pisei lá, eu tinha certeza que fome eles não iam passar. Que se fosse preciso, eu ia fazer qualquer coisa, eu ia cozinhar, eu ia, né, trabalhar em algum lugar, mas essa coragem que eu tinha por causa deles é que me deu a força para eu estar aqui. Impressionante. Impressionante. Agora, quais são os planos futuros? Tem algo aí que pode contar? Novidades na Souza Gomes? As novidades da Souza Gomes, elas até me surpreendem, porque o Diogo inventa tanta moda que às vezes até eu fico surpresa, sabe? É constante evolução, né? Constante aprendizado, ele gosta muito desse lado, né? Digital, e está sempre inventando moda. Vocês sabem melhor do que eu como que ele inventa moda, né? Mas é manter mesmo a qualidade do trabalho, do atendimento e a qualidade que a gente proporciona aos nossos colaboradores, que isso é muito gratificante, sabe? O que a gente o que a gente proporciona para o time e ver as pessoas ao nosso redor todas crescendo, tendo conquistas. Eu tenho muitos colaboradores que já têm a casa própria, sabe? Que já têm as realizações, né, que vieram lá de trás, assim, já foram conquistadas. É muito bacana isso. Então, vira uma família, né? É esse foco em pessoas, porque não adianta se todos ao seu lado não estiverem felizes. É um conselho, assim, se é que eu posso falar de conselho, mas uma empresa, para ser bem-sucedida, ela precisa ter todos os seus colaboradores felizes ali dentro. Aí, gente feliz produz. Como diz o próprio slogan da Souza Gomes, é muito mais que uma imobiliária. Lá é muito mais que uma imobiliária. A última dúvida, tá até fora da pauta, mas eu tô com essa curiosidade. A Beta é você? Não. Não? Ah, que decepção. Não. A Beta é mesmo uma pessoa virtual, né? Que o Diogo... Não é inspirada em você? Não, não é, não. Oxe, que decepção, Diogo. Nem para homenagear sua mãe. Poxa. Não. É mesmo a garota virtual da Souza Gomes. Ah, então tá bom. Norma, mais uma vez, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, que é tão precioso com a gente. Isso, prazer. Foi, assim, uma honra. Foi muito bom te ouvir. Muito, muito bom. Muito obrigada mais uma vez, viu?
Obrigada pelo convite. Estou orgulhosa que eu consegui falar com você sem chorar. Ah, podia deixar. Eu sou uma manteiga derretida, sabe? Me emociono facilmente. E eu não tenho hábito, né, de falar. Por isso mesmo, mais uma vez, muito públicas. obrigada. Porque eu sei o quanto é difícil para você por conta... Foi um convite irrecusável, né? Isso mesmo, Então, eu sei. obrigada, tá? Pelo carinho. Obrigada a você, Norma. Esse foi mais uma edição do Voz da Mulher. A gente volta no próximo episódio.